Santa, nesse último jogo contra o Central, teve a oportunidade de garantir a classificação à próxima fase, se manter, né? Se manter não, porque já ainda está, mas criar essa maior vantagem na liderança do seu grupo e acabou sendo derrotado. Queria saber de que maneira essa derrota afeta vocês, jogadores, se é que afeta, e queria que você falasse também da importância do próximo jogo contra o América de Natal, um jogo fora de casa, onde o Santa Cruz vai com essa responsabilidade de voltar a vencer, para aí sim aumentar a vantagem e selar de uma vez essa classificação. Boa tarde. É uma derrota que ninguém espera, né? Principalmente jogando em casa. A gente trabalha bastante para poder vencer, para poder apresentar o melhor futebol possível. A gente sabia da capacidade do Central, que seria um jogo extremamente difícil, um jogo de muita luta. Acho que fizemos uma boa partida, tivemos chance de fazer gol quando o jogo ainda estava 0-0, tivemos chance de empatar. Só que eu acho que a expulsão prejudica muito, né? Principalmente quando você joga contra uma equipe tão qualificada como é a do Central. A gente sabia que tinha possibilidade de classificação, já de poder garantir a liderança. Garantir não, né? Mas assim, ter uma boa vantagem na liderança, mas não aconteceu. Então bola para frente, esquecer o que aconteceu, corrigir os erros para a gente fazer um grande jogo. Sabemos que vai ser uma batalha muito difícil contra o América, né? Uma equipe muito forte, que jogando em seus domínios fica mais forte ainda. Mas enfim, a gente vai trabalhar bastante essa semana para a gente poder voltar a vencer. Gabriel, num momento como esse, né, de liderança, o Santa disparou, né, na classificação. É claro que agora o Central empatou, se aproximou, o América de Natal também. E vem um resultado desse, o Santa já chegou a perder para o Ferroviário recentemente também, não jogando bem. Se questiona sobre se o time, o elenco já está focado no mata-mata. Isso passa pelo elenco? De maneira alguma. A gente sabe que agora faltam 4 rodadas, né? Até no jogo de domingo faltavam 5. A gente não pensa no mata-mata, a gente pensa jogo a jogo, a gente está num grupo muito difícil da competição. Então, assim, não dá para você pensar, não dá para você pular etapas, não tem essa de tá tirando o pé ou coisa do tipo. A gente está jogando, a gente está dando o nosso melhor, a gente está fazendo o nosso melhor. Tem vezes que o melhor vai ser suficiente, outras não. Vão ter jogos que nós vamos jogar melhor e vamos perder, e vão ter jogos que nós vamos jogar pior e vamos ganhar. O futebol é isso, né? Acho que não fizemos uma partida ruim contra o Central. Acho que tivemos oportunidades, como eu falei, teve a minha bola na trave, teve o lance do Giovani no começo do jogo, entre outras, enfim. Que se a gente tivesse feito o gol, né, a gente teria um outro resultado, uma outra circunstância. Se não houvesse a expulsão, vou repetir, o jogo também acho que seria outro, enfim. A gente continua líder, a gente tem um jogo muito difícil pela frente e trabalhar para poder superar esse adversário que vai ser bem difícil. Gabriel, a gente está falando muito, além da classificação, da questão da liderança, né, do Grupo Santa Cruz terminar como líder. Queria que tu falasse da importância de vencer esses próximos jogos para terminar essa fase de grupos no topo da tabela. Cara, é importante para você poder decidir o mata-mata em casa, né? É extremamente importante. Quanto mais você pontuar na fase de grupos, você trazer os mata-matas para o Arruda. A gente sabe da força do nosso torcedor, inclusive queria pedir desculpa a eles pelo jogo de domingo, né? Pela derrota, não estava nos planos. Mas, enfim, a gente sabe da nossa força jogando em casa, então o fato de você terminar em primeiro é importantíssimo por causa disso. A gente sabe que vão ser, né, 4 jogos extremamente difíceis, né? América, Santa Cruz de Natal, Horizonte, 13. E a gente tem que trabalhar bastante para continuar pontuando, para a gente continuar na liderança, para a gente poder trazer os jogos de mata-mata para casa. Na tua primeira resposta você falou, temos que corrigir os erros e pensar no próximo jogo. Quais são os erros que o Santa precisa corrigir para não cometê-los contra o América? Cara, a gente até o jogo de domingo não tinha tido nenhum jogador expulso, por exemplo. Eu acho que esse é um erro que a gente não pode repetir. No futebol hoje tão igual, quando você tem um jogador a menos, principalmente em jogos tão parecidos, isso te prejudica bastante. É o tipo de erro que a gente precisa corrigir. Eu acho que a gente precisa matar, fazer os gols. Eu acho que é importantíssimo. Acho que a gente sofreu pouco. Acho que a gente não teve o Central não teve muitas oportunidades. Claro, depois da expulsão do 1-0, o jogo fica melhor para eles, fica mais aberto para eles. Mas, no geral, não vi a equipe com muitos erros, vi uma equipe bem postada defensivamente, vi uma equipe criando oportunidades de gol. Só que é como eu disse, futebol, ele hoje em dia, tão parelho, tão igual, você perde um jogador,
E aí, logo em seguida, a gente tomou o gol. Eles não tiveram nem tempo de entre aspas, se desesperar para poder tentar fazer o gol de qualquer jeito. A gente tem o Matheus expulso, passa 5 minutos, nem 5, né? Porque o tempo que ficou lá de expulso, não expulso, enfim. Passam 5 minutos, sai o gol. E aí é ruim, porque aí você tem que sair, final de jogo já, o time já um pouco mais desgastado, enfim. Eu acho que são esses erros que a gente precisa corrigir e, como eu disse, a gente precisa fazer os gols como a gente vinha fazendo no Arruda. Todo jogo a gente fazia gol no primeiro tempo. Esse jogo a gente não fez, então, querendo ou não, já dá uma mudada na ótica da partida, né? Enfim. O Gabriel, no futebol tem uma mania de estar sempre se procurando algum culpado de algo, né? E no último jogo, o Felipe Alves foi muito criticado por uma falha que ele teve no gol, que é uma falha clara. E ele já tinha sido vaiado também no outro jogo. Como é que vocês... que você é uma liderança do grupo também, o Felipe também é uma liderança do grupo. Como é que vocês tratam isso internamente? Cara, sinceramente, não tem muito o que tratar. O Felipe é um cara sensacional, um baita goleiro, o currículo dele fala por si só, as atuações dele ao longo do campeonato, vários jogos salvou a gente. E assim, e a questão da falha, para mim, é questão de ótica. Eu não vejo falha. Ele tem que tomar uma atitude ali, ele tem que tomar uma decisão. Acabou que ele tomou a decisão ali que ele achou que era melhor e só ele pode opinar, porque assim, da onde eu estava, por exemplo, eu achei que ele estava muito pressionado pelos zagueiros, só que quem está dentro, aliás, quem está fora é muito mais fácil analisar do que quem está lá dentro, né? O jogo é a milhão, você tem que tomar uma decisão de fração de segundos, enfim, não vejo como falha, o Felipe tem toda a nossa confiança, da comissão técnica, dos jogadores, como você disse, é uma das lideranças do grupo, é um cara sensacional, extremamente trabalhador, e eu acho que isso não muda em nada, não abala em nada na confiança dele e nem na nossa confiança nele.